Olá para você, está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio, e hoje nós vamos conversar sobre um trabalho de gestão, de orientação aos municípios do estado de Roraima, que é feito pelo Centro de Apoio aos Municípios da Assembleia Legislativa de Roraima. E quem vai dar detalhes, conversar com a gente sobre esse assunto é o Olavo Brasil, que é diretor do Centro de Apoio aos Municípios, ao CAM, né, como é a sigla conhecida. Seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, Beatriz. Eu que agradeço o convite. Em nome da Assembleia e do CAM, especialmente, é sempre um prazer falar do nosso trabalho e aproximar o CAM e a própria Assembleia Legislativa da população. E vamos entender um pouquinho o que é esse Centro de Apoio aos Municípios. Você pode explicar para a gente sobre o que é e o objetivo da criação do CAM? Bem, o CAM, que é o Centro de Apoio aos Municípios, ele foi criado pela Assembleia Legislativa para aproximar a Assembleia dos municípios. De forma muito simples, para que todos entendam, a Assembleia é o órgão máximo do parlamento no Estado. Nós temos as câmaras municipais, que, em grande maioria, não tem o mesmo nível técnico ou de conhecimento que a própria Assembleia tem, que é quem rege, no estado de Roraima, o trabalho parlamentar. Inicialmente, o CAM foi criado para que a Assembleia pudesse chegar até as câmaras municipais e construir as câmaras em um nível de excelência. Assim como a Assembleia sempre busca um nível de excelência equiparado ao Congresso Nacional, tanto em matéria de legislação quanto em conhecimento técnico, a Assembleia tenta levar isso para os municípios, atualizando a legislação municipal, auxiliando, melhor dizendo, as câmaras e as prefeituras nessa atualização, leis orgânicas, regimentos internos, plano diretor, o plano de resíduos sólidos, enfim, toda a documentação que rege o município. Isso começa a partir do parlamento municipal, das câmaras. Além disso, o CAM tem um outro papel importante, que é se aproximar da população. Além desse trabalho junto às câmaras e às prefeituras, o CAM consegue hoje alcançar, em grande maioria, os produtores rurais. Nós ajudamos a partir da busca que eles fazem ao CAM, criação, reestruturação de associações, de cooperativas. Nós hoje, só em 2025, nós já auxiliamos a criação de mais de 12 associações de produtores rurais no estado. Não só apenas de produtores. Um grande exemplo aqui na capital foi a criação da Associação dos Guias de Turismo do estado de Roraima, que foi um grande avanço para o turismo estadual. Além disso, também temos um trabalho de aproximação da Assembleia junto à população em diversas demandas. Como o Centro de Apoio aos Municípios, nós temos essa obrigatoriedade de estar próximo da população dos municípios de Roraima, nós também conseguimos identificar problemas e trazê-los para a Assembleia de forma mais rápida. A população nos procura quando quer reestruturar uma associação, quando quer criar uma associação, e nós conseguimos, através dessa busca, identificar problemas que a população geralmente não consegue levar até o parlamentar. Né? Tanto a presidente do CAM, que é a deputada Aurelina Medeiros, quanto o presidente da Assembleia, deputado Soldado Sampaio, eles são muito voltados para a agronomia, né? Para o agronegócio, principalmente do pequeno produtor. Então eles nos criaram, ou melhor, criaram o CAM como um braço da Assembleia para chegar perto do produtor. E como eu disse inicialmente, nosso primeiro braço de trabalho é auxiliar as câmaras e as prefeituras na atualização regimental, na organização de suas legislações e buscando sempre a excelência do trabalho da administração pública, né? Seja parlamentar ou executiva. Que bacana. No caso, então, é um trabalho minucioso dentro dos municípios. E aí, para que tudo isso seja feito que você está falando, é necessário ver um estudo. Então, vocês vão em loco nesses municípios, entender, de fato, em que situação está cada Câmara Municipal? Correto. Em 2025, nós fizemos, até o momento, 4 visitas em loco, reuniões tanto com a equipe do CAM, e aí vai tanto a diretoria quanto a presidência do CAM, a deputada, acompanha também em algumas dessas visitas para instruir as câmaras sobre o que é o trabalho do CAM e qual a importância de ter essa legislação atualizada. Esse ano nós visitamos, tivemos que suspender essas visitas em loco
por problemas logísticos, os municípios têm eventos, o estado tem eventos, mas nós visitamos Mucajaí, Cantá, Alto Alegre e Caracaraí, até o momento, onde fizemos em uma reunião com tanto os prefeitos e vice-prefeitos, quanto os vereadores das câmaras municipais, para fazer esse diagnóstico. Nós fizemos um diagnóstico in loco, conversando com eles, vendo a dificuldade que eles têm, para saber exatamente onde começar, qual é a maior emergência do município, seja da Câmara ou da Prefeitura. Isso foi muito bom porque nós conseguimos identificar que, em sua imensa maioria, a legislação está defasada, tanto das câmaras quanto dos municípios. Eu te dou o exemplo, Beatriz, da Lei Orgânica dos Municípios, que é a lei que rege a organização do município, tanto em todas as suas esferas. Praticamente 100% delas estão defasadas em um lado ou outro, ou em casos mais graves, com defasagem de quase 20 anos. Nós sabemos que a legislação é atualizada anualmente. Nós sabemos que decisões do Supremo Tribunal Federal impactam diretamente na aplicação dos recursos públicos e principalmente no impacto do andamento da administração pública. E nós conseguimos identificar essa defasagem através dessas visitas em loco, né, conversando com o município. Como eu disse, o trabalho do CAN é aproximar a Assembleia do município, do parlamentar e, claro, do Poder Executivo. Então a gente só consegue fazer realmente esse diagnóstico in loco, indo até eles e perguntando como nós podemos ajudá-los. E nessa pergunta que você acabou de encerrar fazendo aqui agora, é a que eu vou lhe devolver, inclusive. Como ajudar esses municípios, como ajudar esses prefeitos na reestruturação dessa lei orgânica? Como é que vai ser trabalhado isso? Qual é, de fato, o trabalho de assessoramento técnico do CAN com as prefeituras e câmaras municipais, principalmente nessa lei orgânica agora? Perfeito. Inicialmente nós estamos, como eu disse, nós fizemos esse primeiro diagnóstico de 4 municípios. Dentre esses 4, nós vamos ver qual tem mais urgência ali. Todos têm urgência, na verdade. Se perguntar do prefeito de um município, ele vai dizer que o dele tem urgência em atualização. Se perguntar de outro, ele também vai responder. Mas nós temos uma equipe muito técnica, mas um grupo reduzido, né? Nós somos apenas um programa dentro da Assembleia, dentro de diversos outros programas. Então, nós temos que começar devagar. Como nós vamos fazer isso? Inicialmente, nós assinamos termos de cooperação técnica com alguns órgãos estaduais, como a Secretaria das Cidades, né, o CECIDADES, o IATER, dentre outras secretarias. O CECIDADES, inicialmente, iniciou reuniões in loco com a população, audiências públicas, para tratar sobre essas atualizações. A partir desse trabalho também feito lá pela secretaria, nós identificamos qual é a maior forma mais ágil de trabalharmos isso. Nós, enquanto CAN, vamos fazer a parte técnica, redigir uma nova legislação, iniciando, como você bem lembrou, pela Lei Orgânica Municipal. Nós estamos redigindo ponto a ponto, analisando artigo por artigo, vendo se ele está com a técnica legislativa correta, se ele está de acordo com a legislação mais recente, com a jurisprudência mais recente, adaptando, quando necessário, a legislação e a jurisprudência que dominam hoje o nosso país. Ao final, quando estiver pronto, nós vamos devolver ao município, e aí um trabalho a múltiplas mãos, nós, com as CECIDADES, com outros programas da Assembleia que se fizerem necessários ali no momento, e claro, com a Câmara, com a população e com os prefeitos, nós aprontamos essa minuta. O que vocês acham dela? Querem alterar? O município tem outras necessidades que não estão adequadas aqui? Nós podemos ajudá-los de que outra forma? Então, o nosso trabalho é reformar a legislação, levar ao município e aí em reunião com os prefeitos e vereadores, discutir se ele está adequado ao município. Estando adequado, passamos a bola para eles, para que eles façam todo o processo legislativo municipal. Então, nosso trabalho é
é de assessoramento. É como a nossa criação foi feita através de resolução, lá está bem claro, prestar assessoramento aos municípios. Então nós somos a mão de obra, vamos colocar assim. Nós colocamos a mão na massa, redigimos, atualizamos e devolvemos para que eles nos deem um feedback dizendo, gostamos ou não, precisamos alterar aqui, vamos adequar a nossa realidade. Porque não adianta, Beatriz, nós criarmos uma legislação adequada à legislação do país ou à jurisprudência dominante, sem que esteja adequada à realidade do município. Seria ilusório chegarmos com uma lei muito bonita, muito bem elaborada, mas que não se adeque aos nossos municípios, que tem uma realidade muito diferente dos demais municípios do país. Né? Nós temos um estado muito diferente. Nós temos um estado fronteiriço, com uma imensa população indígena. Né? Então, nossa realidade tem que ser adequada, a nossa legislação precisa ser adequada a eles. Então, o nosso trabalho é esse: atualizar, discutir com o município em um segundo momento, estando ok ou fazendo as adequações que nos pedirem, entregamos em definitivo para que eles façam todo o trabalho de aprovação legislativa, levar à Câmara, votação, sanção do prefeito, enfim, o que for necessário. Incluindo nesse assessoramento técnico, né? Isso inclui capacitações a esses servidores para que eles deem continuidade a esse trabalho? Sim. Muito bem lembrado, nós temos esse trabalho também de capacitação. Como eu disse, nós assinamos diversos termos de cooperação técnica com órgãos, tanto estaduais quanto a nível federal. Estamos trabalhando atualmente na elaboração de termos de cooperação técnica com alguns municípios, alguns órgãos federais, para levar capacitação técnica. De que forma? Recentemente tivemos algumas visitas aos municípios acompanhando o IATER, né, o Instituto de... Me fugiu agora. O IATER Instituto... Eu lembro agora também. Me fugiu agora, parece um nome completo. Vamos pesquisar aqui que eu tô com por favor, o Google. me fugiu agora também. Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural. Pronto. Nós assinamos recentemente um termo de cooperação técnica com o IATER, o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Roraima, um órgão do governo do Estado. E tivemos visitas em loco com eles. O IATER foi levar um trabalho de estruturação, de conhecimento, foi capacitar os produtores a respeito dos créditos rurais. Aqui eles têm direito tanto com bancos privados quanto com o Desenvolve Roraima do governo do estado. E nós fomos junto para capacitá-los em relação ao associativismo. Como eu disse lá no início da nossa conversa, nós temos esse trabalho de criação e atualização das associações de diversos tipos, em especial do produtor rural, que é o nosso maior braço de trabalho do individual aqui no estado de Roraima. Dentro disso, nós já identificamos outra dificuldade das pessoas. Dentro desse trabalho que foi feito pelo IATER, essa divulgação, esse trabalho de levar o conhecimento, nós identificamos que a população também, e não só a população, mas as câmaras municipais necessitam de conhecimento. Então, nós estamos estruturando um trabalho agora, já para o primeiro semestre de 2026, onde nós vamos levar capacitação diretamente à população, seja ao produtor rural, capacitação voltada ao desenvolvimento da sua terra, do seu plantio ou da sua colheita, quanto aos vereadores. Nós estamos trabalhando, organizando, estruturando cursos para os vereadores. É engraçado, Beatriz, que durante as nossas visitas técnicas, diversos vereadores nos procuraram dizendo: poxa, a vida de vocês é muito oportuna, porque nós fomos eleitos pela população, isso eu ouvi diretamente de alguns vereadores, não foi apenas um. Nós fomos eleitos porque a população confiou em nós, mas a verdade é que nós não temos o conhecimento técnico para ampliar o trabalho da Câmara junto ao município, para melhorar o nosso município. Então, o que vocês puderem trazer de conhecimento, nós queremos absorver tudo, porque assim a gente vai conseguir fazer o nosso trabalho. Então, isso foi um trabalho, foi um start muito importante para o CAN. O CAN, desde sua criação, sempre levou capacitação aos municípios. Todos os anos temos um ou outro, ou diversos cursos que levamos até os municípios. Mas agora nós estamos estruturando o CAN
para levar em definitivo, de forma mais precisa, e aí voltamos ao diagnóstico que foi feito, nós identificamos qual a necessidade deles. Um exemplo que eu te dou é justamente o trabalho de capacitação legislativa. Os vereadores, eles têm vontade de ajudar a população. Eles foram eleitos porque foram confiados por seus eleitores. Mas eles não têm a capacidade técnica, ainda, em sua grande maioria, de movimentar o processo legislativo a favor da população. Como eu te falei, durante nossas visitas, nós levamos um pouquinho do nosso conhecimento através do PPA, explicando qual a importância do plano plurianual, através das LOAs, como eles podem beneficiar seus municípios, suas localidades com a lei orçamentária anual. E isso é uma coisa que, por mais que seja, que pareça, para nós, que, enquanto Assembleia, algo comum, rotineiro, para a população que está lá na ponta, não é rotineiro. Para o vereador, e muitas vezes os vereadores de primeiro mandato, eles nunca ouviram falar de uma LOA, nunca ouviram falar do PPA. Então, essa capacitação é primordial. Não adianta a gente também criar legislação atual, atualizar a legislação que seja, sem que o vereador saiba aplicá-la, sem que o prefeito saiba aplicá-la. Claro, no caso do prefeito, ele confia em pessoas capacitadas, nomeia secretários que têm conhecimento. Mas o vereador, que é o nosso, como na Assembleia sempre fala, são os primos, né? A Assembleia é o parlamento máximo do Estado e tem seus familiares ali nas câmaras municipais. Então, é preciso que eles trabalhem em nível de excelência. Para isso é preciso, sim, uma capacitação cotidiana, né? Do básico que seja, mas que ela seja feita de forma repetitiva, de forma incisiva, indo no cerne do problema, da questão, mostrando para o vereador, o problema de vocês é esse? Essa é a forma que vocês conseguem resolver. Qual é o trabalho do parlamentar? Levar a população para dentro da gestão pública, né? Eles são representantes do povo. Mas enquanto representantes do povo, eles têm que saber como trabalhar, como gerir a verba pública. Aí até aponto uma falha na educação brasileira, que é essa falta de levar conhecimento para dentro das escolas do que é uma LOA, do que é um PPA, de como é que elabora uma legislação, um projeto de lei. Então, realmente, quando uma pessoa, mais no interior, né? Quando alguém ali já tem talvez seus 40 anos e é eleito pela primeira vez como vereador do município, em sua educação básica ele nunca estudou isso, né? Então, acho que o CAN ele entra exatamente nesse ponto para trazer esse conhecimento, essa capacitação para que esse parlamentar municipal exerça sua função com excelência. E aí eu lembro também que nos municípios existe uma necessidade muito grande e que o governo do estado já tem realizado, né, em parceria com também outros órgãos e instituições, que é a regularização fundiária. Nesse sentido, o CAN também orienta esses gestores municipais, os prefeitos e também a Câmara Municipal para regularizar essa situação, porque tem, além da regularização institucional e fundiária, também tem que pensar na parte ali de resíduos sólidos, na parte ambiental também de cada município, né? Como é que funciona esse trabalho? Perfeito, é muito bem colocado. A parte de regularização de terras no estado de Roraima é um assunto muito delicado. E presente todos os dias. Todos os dias. Quem é de Roraima vê todos os dias esse assunto na televisão, vê os nossos órgãos do judiciário brigando para que isso seja feito da forma mais correta constantemente. O trabalho de regularização fundiária em si, ele é papel do Estado. A Assembleia apenas orienta ou auxilia, né? Nós não temos esse papel fundamental de regularização. Mas nós temos um programa como o REURB, que é um programa da Assembleia ligado diretamente ao CAN, onde a gente faz esse trabalho de orientação na regularização das terras municipais. E como você bem colocou, não é apenas regularizar a terra do estado de Roraima. Boa parte dos problemas, inclusive, que os próprios municípios enfrentam, é que a terra não pertence ainda ao município, pertence à União. A União deve fazer a destinação, a transferência dessas terras para os municípios. Isso é um processo lento. Aqui em Roraima, ele já vem se arrastando há muito tempo,
Por isso a Assembleia entrou nessa tentativa de auxiliar os municípios com um trabalho de atualização, né, o mapeamento. Nós temos esse trabalho sendo desenvolvido em coordenação com empresas contratadas pela Assembleia para auxiliar os municípios, porque, veja, para que seja feita transferência, você deve saber qual terra deve ser transferida. Né? Efetivamente, de onde é um ponto, de onde inicia e onde termina cada área. Para isso deve ser feito um trabalho de georreferenciamento, de mapeamento in loco, e que é muito caro, é muito difícil de ser feito, e ainda mais que a gente está falando aí de todos os municípios do estado de Roraima, ao menos dos municípios do interior. A capital é um caso à parte. E a Assembleia tem entrado com isso, através do REURB, que é esse programa da Assembleia, junto com essa empresa que foi contratada para fazer um trabalho em campo. Nós estamos orientando os municípios, mas principalmente a população, de como buscar essa regularização. O município, no momento em que ele recebe essa terra, né, ela vem da União para o município, e aí ele é feito o que é do município, o que é da prefeitura, o que é da Câmara, fazendo esses destaques. Para que isso seja efetivado, é como você bem colocou, nós temos que ter plano de resíduos sólidos, por exemplo. Deve ter um plano de urbanização bem definido. Para que... É muito simples. Dentro de uma casa você não recebe apenas a casa. Você deve fazer a organização da casa. Você não constrói, levanta paredes e joga tudo dentro. Você tem uma definição de onde ficará o quarto, onde ficará o banheiro. Quando você recebe uma terra para o município, você deve fazer essa delimitação. O que pode ser feito, o que não pode ser feito, como o lixo deve ser coletado, como ele não pode ser coletado, é importante. Também nós sabemos que é comum descarte de lixo em locais proibidos. É natural. É das pessoas terem esse tipo de atitude, infelizmente. Então é preciso que dentro de um plano diretor, dentro de um plano de resíduos sólidos, um projeto de reciclagem, um projeto de coleta de lixo seja feito junto com essa regularização urbana. Regularização urbana não é apenas passar a terra, é regularizar toda a área. Regularizar de forma que ela seja utilizada em benefício de todos. E para que isso seja feito, é preciso que todos saibam seus limites. Né? Nós vivemos em sociedade, a sociedade precisa de regras para que um respeite o espaço do outro. Então, essa atualização da legislação, como eu disse, inclusive aí entrando também nessa esfera da regularização urbana, é um dos papéis que nós temos desempenhado junto aos municípios, buscando as necessidades, como eu disse anteriormente, para irmos até lá e dizendo, nós podemos ajudar com isso. Vocês precisam de um plano de resíduos sólidos. Já tem? Não tem? Vamos criar com vocês. Então... E nessas visitações, né, nesse primeiro diagnóstico que foram feitos nesses 4 municípios, você citou Caracaraí, Cajaí, Cantá e Alto Alegre. Percebe-se qual é a maior necessidade desses gestores agora no momento, para apontar como exemplo aqui agora? Tem algum exemplo prático de alguma coisa que o gestor já pontuou, já disse, preciso disso e não sei como fazer? Nós temos uma das maiores demandas em que praticamente todos esses municípios visitados nos buscaram ali durante a visita, que é a cobrança de impostos. Para ser mais direto, a maioria deles reclama que muito do que é produzido ali no município, as empresas que vão trabalhar nos seus municípios, não recolhem imposto para o município, recolhem aqui na capital. Seja porque suas sedes, em mais de 90%, estão aqui na capital, em Boa Vista, e aí ao trabalhar nos municípios, eles não recolhem o imposto por esse serviço prestado lá. Eles recolhem aqui na capital, onde as sedes ficam. Então eles nos buscaram, e é um trabalho que a Assembleia tem tentado desenvolver com os municípios, que é a atualização dessa legislação. Por quê? De que forma eles vão buscar que as empresas recolham imposto nos seus municípios? Ou que a sede seja criada lá no município? Em grande maioria não é o caso, porque as empresas procuram a capital por ser o centro do estado, ou de forma atrativa. Como seria isso? Um imposto a ser recolhido
aqui na capital, digamos, qual seja o imposto, o ISS, por exemplo, seria de 4%. Como eu atraio essas empresas para o meu município? Recolhendo menos, cobrando menos. Então é uma discussão muito delicada. Eu dei apenas de forma exemplificativa, mas é uma discussão muito séria, muito delicada, que a Quando cobrança envolve dinheiro, quando envolve dinheiro, o negócio tudo é mais complica. Embaixo. Exato, tudo é mais, o buraco é mais embaixo, como a gente costuma dizer, né, Beatriz? Mas essa é a maior demanda deles. Como arrecadar mais? Isso dos 4 municípios, se não me falha a memória, todos os 4 nos consultaram, né? Pontuaram esse problema. A nossa arrecadação é mais baixa. Como vocês podem nos ajudar? E esse é o trabalho que a Assembleia... justamente a gente veio para o motivo da criação do CAN. Ouvir o Parlamento Municipal, ouvir a Câmara Municipal e identificar qual é o problema deles e dizer, nós podemos ajudar dessa forma. Claro, um problema de impostos é algo muito delicado no país inteiro. Ninguém quer pagar mais imposto. Só que os municípios precisam identificar formas de arrecadar mais. Então esse é o nosso papel ali, tentar ajudá-los a adequar a legislação de forma que eles possam arrecadar mais e criar independência. Sejamos francos, se o estado de Roraima dependesse menos de repasses federais, o estado conseguiria se desenvolver muito mais, sem essa amarra. É a mesma coisa com os municípios. Se eles conseguem uma arrecadação própria, superior ao que é repassado a eles, através do FPM, o município tem como andar com as próprias pernas. É muito simples, é como a gente sempre diz no CAN. Quando o nosso produtor começa a crescer, é o município que cresce. Se o município cresce, o estado cresce. Nós sempre, quando vamos defender o associativismo ao produtor, nós dizemos, se vocês conseguem trabalhar sozinhos, trabalhando em conjunto, vocês conseguem trabalhar muito mais. Porque se vocês crescem enquanto indivíduos, enquanto produtores individuais ou como associações, o município de vocês está crescendo. Se o município cresce, arrecada mais, produz mais, ele consegue se desenvolver sem amarras, sem depender do FPM de forma tão direta. Nossos municípios hoje, praticamente todos, novamente, tiremos da equação a capital, porque é um caso à parte, mas a maioria deles é amarrado ao FPM. Se há uma redução do FPM, eles entram em desespero porque as contas não vão bater. Porque o custo eleva-se anualmente, enquanto o repasse oscila. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Até mesmo porque entraria a questão da população. O impacto no FPM é diretamente relacionado à quantidade de pessoas e ao impacto que a população tem diretamente no município. Então, quando a gente fala em... E aí, voltando a sua pergunta, quando a gente fala em arrecadação, que é a maior dificuldade hoje dos municípios, a gente toca no assunto mais delicado que a gente pode tratar em matéria de administração pública. Porque é uma matemática simples. Eu preciso arrecadar mais do que eu gasto. Se eu não tenho essa arrecadação e o meu gasto é sempre alto e sempre se eleva porque precisamos de mais servidores públicos, os municípios precisam gastar mais porque a população tem crescido, então o município cresce, precisa de mais ruas, mais escolas, mais serviço de saúde ou o que quer que seja. Mas se eu não tenho um desenvolvimento próprio, eu fico amarrado apenas ao que eu recebo de repasse, a balança vai pender para um lado. Então a conta vai ficar negativa. Isso é dentro dos nossos lares. Se eu gasto mais do que eu ganho, óbvio que a minha matemática vai ser sempre negativa. Então, esse ponto de arrecadação, que é a principal dificuldade dos municípios conosco, que nos trazem, é um ponto muito delicado, mas é válido porque a gente conseguiu identificar. Então, já sabemos qual é o problema. Estamos atrás da solução. Então, essa é a nossa função. Ir até lá e buscar essa solução para eles, junto a eles. Não apenas mas com eles, né? E desses municípios que foram visitados, esses 4 municípios, você vê, enquanto diretor agora do CAM mesmo, assim, um potencial grande de fazer esses municípios
caminharem, digamos que com as próprias pernas, de forma independente, arrecadando, fazendo-se benefício mesmo, né? Trazendo benefício para a população? Sim. Um outro exemplo que me veio à memória agora é de outro braço do CAN, que nós temos dentro do CAN nós temos um departamento próprio voltado para o turismo. E aí eu te dou isso como exemplo. Esse nosso departamento de turismo dentro do CAN, que é um dos nossos braços de atuação, é voltado para ajudar os municípios a organizar a sua veia turística. Nós temos alguns dos nossos municípios com pontos turísticos de maior grandeza. Nós temos alguns dos pontos mais bonitos do país aqui em Roraima. Só que nós precisamos desenvolver isso. Hoje, se eu te perguntar aqui qual é o maior ponto turístico do estado de Roraima, o primeiro ponto que provavelmente você vai lembrar é o Tepequém, ali no Amajari. E é maravilhoso, é espetacular, tem se desenvolvido muito bem. A estrutura que nós temos hoje no Tepequém em relação ao que tínhamos 10 anos atrás é outra. Nós temos outro local. Só que nós não podemos ficar presos apenas lá. E mesmo que lá já esteja se desenvolvendo, é preciso desenvolver ainda mais. É preciso organizar melhor. Como eu citei no início da nossa conversa, Beatriz, nós auxiliamos na criação da Associação dos Guias de Turismo e Condutores de Turismo do Estado de Roraima. A primeira. Uma das coisas que eles pontuaram ali durante a primeira assembleia deles de criação é que, sem organização, o turista não tem onde buscar auxílio, onde buscar conhecimento. Preciso ir ao Tepequém, como nós citamos agora. Ou visitar as trilhas aqui do Cantá, da Serra Grande, que é outro local espetacular, de Mucajaí, que nós temos... Piauí, Iracema ali. Você acabou de citar 3 municípios que nós temos um potencial absurdo, mas que a maioria da população desconhece. Porque, como eu te falei, se eu te pergunto aqui qual é o principal ponto turístico, você só vai lembrar, a princípio, do Tepequém. E a grande maioria da população é assim. Porque é o mais divulgado, realmente é o que tem hoje a melhor estrutura. Nós temos o Iramutã, que é espetacular, que é um pouco mais delicado, porque envolve uma questão a nível federal, né? Pelas reservas, a área indígena. Mas, como você citou, nós temos Cantá, Mucajaí, Iracema, com trilhas, com cachoeiras, com corredeiras lindas, espetaculares. E o nosso trabalho ali no CAN é justamente alavancar o turismo como uma das formas de aumentar a arrecadação do município. Se nós, por exemplo, estruturamos as trilhas ali do Apiaú ou aqui mesmo da Serra Grande, nós aumentamos o fluxo de turismo, automaticamente a população pode participar com hospedagem, com os próprios guias que são locais, em sua grande maioria são locais, pessoas que nasceram ali, restaurantes. Você vai para uma trilha, você precisa de uma estrutura base, ou de hospedagem, ou mesmo que não se hospede ali por fazer uma trilha diária, vai e volta, mas você precisa de alimentação. Tudo isso, de pouquinho que seja, você consegue gerar arrecadação para o município. Então nós temos um potencial absurdo nos nossos municípios, seja como eu estou citando, com o turismo, ou com uma reestruturação da legislação municipal para que eles consigam aumentar a arrecadação. Então temos sim um potencial absurdo nos nossos municípios para que eles possam andar com as próprias pernas. E agora falando sobre 2026, porque a gente citou esses 4 municípios que foram visitados, que já receberam uma orientação prévia, eles já estão sendo estudados, como Cantá, Mucajaí, Alto Alegre, pulei Caracaraí. Caracaraí. Isso. E esses 4 municípios, mais somos 15 municípios em todo o estado, tirando a capital sobram 14, né? Exato. Nós temos 14 municípios, ou seja, faltam 10 para serem visitados, né? Ali, para que exista essa conversa, esse diálogo com os prefeitos e os vereadores municipais. A previsão para 2026 é essa? Como é que já está aí feito o planejamento para o ano que vem com esses municípios? Excelente pergunta. Porque a princípio foram apenas 4 porque... Logisticamente foi possível. Exato. Foi uma questão de logística. Mas nós estamos trabalhando nesse exato momento, agora aproveitando esse mês de novembro, que, convenhamos, é o último mês de trabalho. É sexta-feira. É a sexta-feira do ano, é novembro, né? Então, nós estamos trabalhando agora no planejamento para 2016. A Assembleia já pediu isso. A todos os programas, na verdade, chega nessa época, começam a fazer o seu planejamento para o ano seguinte, para que a nossa
a nossa casa, que é a Assembleia Legislativa, possa se preparar, se reestruturar para podermos prestar um melhor serviço no ano seguinte. Então nós estamos fazendo esse planejamento para reiniciar as visitas em loco, irmos novamente aos municípios visitados e ir a uma primeira vez aos municípios que ainda não foram visitados, fazer esse trabalho de consulta em loco, né? Esse filtro junto a eles, qual é a necessidade primária, o que vocês mais precisam, qual a legislação que nós podemos ajudar a atualizar inicialmente para que vocês possam crescer. Como eu disse, os municípios precisam crescer. Esse é a grande cerne da questão. A Assembleia quer que os municípios cresçam. Como eu falei anteriormente, se o município cresce, o Estado cresce. Então nós estamos fazendo esse trabalho de reestruturação, tanto para as visitas, desse trabalho de assessoramento às câmaras e prefeituras, mas também para levar conhecimento a eles, como você muito bem perguntou anteriormente. Para 2026 nós estamos fazendo um planejamento para levar capacitação às câmaras, às prefeituras, mas também à população. Nós temos um trabalho lá, como eu disse, com associativismo, onde nós estamos sempre buscando ir em loco, a uma vicinal, a outra, ou até a sede do município, onde a gente consegue agregar pessoas de diversas vicinais para instruí-las da vantagem do associativismo, de como elas podem se organizar, conseguir benefícios em conjunto. E da mesma forma, capacitar os municípios, né, como a gente conversou. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de planejamento para 2026. Se tudo correr conforme nós estamos planejando, vamos alcançar todos os municípios muito em breve. Assim que essa sexta-feira se virar, a gente acabar passar... o final de semana. Acabar o final de semana, iniciando 2026, a gente vai conseguir alcançar o mais breve todos os municípios. E aí será um trabalho mais célere, né? Porque foi um trabalho inicial, por isso até um pouco agora mais já lento. sabe também o caminho para onde tem que ir. Exato. Tudo está delimitado já. Perfeito. Né? Esses primeiros municípios nos serviram ali muito como uma experiência de onde podemos aprimorar o nosso trabalho também. Porque a gente não... Temos que ter a humildade de dizer, não é apenas auxiliá-los na melhoria do seu trabalho, mas também precisamos melhorar o nosso constantemente. O servidor público tem que buscar excelência constantemente, porque o nosso trabalho é voltado para a população. Então, se a gente não busca melhorias, identificar os gargalos do nosso trabalho, a gente não vai levar o trabalho de excelência que a gente prima por levar até a população. Então, o mais breve possível, pretendemos visitar os demais 10 municípios que ainda faltam, né, dentre os 14, por a capital ser sempre uma exceção, porque já temos uma capital muito bem desenvolvida, mas também pelo trabalho de necessidade dos municípios. Os municípios têm urgência nessa atualização. Os municípios, por mais que não tenhamos visitado todos ainda, nós sabemos que a grande maioria deles, se não a totalidade, estão com a legislação defasada. Então, nós temos que correr, né, para conseguir ajudá-los a se desenvolver ainda mais rápido e melhor. Então, capacitação, visita técnica, assessoramento em loco, e não apenas indo até eles. Os municípios nos procuram bastante. Nós temos recebido diversos vereadores pedindo ajuda, seja em capacitação, seja em um assessoramento técnico, porque a sua localidade ali dentro do município precisa de ajuda. Então, esse planejamento está sendo feito com base na experiência de 2025, para ser melhorado em 2026. E para os municípios e esses vereadores que já lhe procuraram, né, já sabem o caminho, mas para os vereadores que ainda não conhecem muito de perto o CAN, querem tirar dúvidas, querem receber algum tipo de orientação prévia, talvez, para, enfim, aprovar uma legislação, como é que faz para entrar em contato com o CAN? Nós temos... Aí você me pegou agora, eu vou ter que colar agora. Tem o telefone? Tem o telefone, pode eu até vou ter te que colar procurar. agora, tá? Mas dá para entrar também no site da Assembleia Legislativa, né? Que lá deve ter informações também. Isso. Nós que temos... Deixa eu ver até... É al.rr.leg.br. Isso. .br, que é Assembleia. Mas tem um número, então, do CAN. Tem o número do CAN. Eu vou copiar aqui agora do telefone, que é mais fácil. Pronto, o site da Assembleia é esse, al.rr.leg.br. Lá você consegue achar o CAN com os programas sociais que são desenvolvidos pela Assembleia Legislativa, que tem... Você abrir o site, aí tem programas sociais, e aí o segundo é o Centro de Apoio aos Municípios. Clicando lá tem as informações.
Isso, além do site da própria Assembleia, tem todas as informações completas, nós também temos o telefone com o WhatsApp lá do CAN, onde as pessoas, tanto vereadores quanto a população em geral, não apenas os vereadores, podem procurar, que é o 95-98402-2618. O CAN fica ali na Avenida Surmu, número 1719, no São Vicente, aqui em Boa Vista, próximo ali, ao lado do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado, vizinhos ali. Então, tanto em loco, quanto pelo site, quanto pelo telefone, qualquer um, seja vereador, seja um produtor, pode nos procurar. Pronto, então contato dado, só repetindo, eu achei inclusive aqui no site, tá? 98402-2618. É isso, nosso site está bem completo, o site da Assembleia é bem completo, tem todas as informações por lá também. Então, muito obrigada, diretor do Centro de Apoio aos Municípios da Assembleia Legislativa de Roraima, que é o Olavo Brasil. Muito obrigada. E as portas estão abertas para outra oportunidade mais uma vez. Parabéns. Agradeço, Beatriz. Estamos de portas abertas também no campo, tanto para a Defensoria Pública, que sempre nos auxilia quando temos que buscar esse apoio para a população. E, claro, a Assembleia está sempre de portas abertas a todos. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns para todo o trabalho desenvolvido pela equipe do CAN. Obrigado, Beatriz. E assim, então, a gente encerra mais um podcast Entrevistas DPE. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. E já acesse o @DefensoriaRR para acessar outras entrevistas, seja no YouTube, no Spotify e no Deezer. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.